Eu tenho feito aqui algumas pesquisas no YouTube sobre ideias de certos evangélicos e que fazem, críticas e condenação para com os católicos, para com pessoas, de certas entidades, como a Umbanda, como também aos católicos, como eu já vinha falando, e aqueles que praticam aquela veneração para Iemanjá. Os evangélicos, eu não falo apenas de uma denominação, mas eu falo de todas as denominações, seja elas quais forem. Não estou especificando uma apenas. Estou especificando todos. Estou falando aqui para todos os evangélicos. O problema que eu tenho observado, uma das coisas que eu tenho observado, que acaba se tornando aqui um problema muito sério, é a crítica, a condenação para com os umbandistas, para com os que têm aquela veneração, aquela devoção para Iemanjá, e como também para com os católicos. Não estou aqui para defender a Umbanda, os que adoram lá Iemanjá, aquele povo lá, que faz essas práticas, e nem tampouco para defender aqui a Igreja Católica. Por quê? Porque não concordo nem com um nem com o outro. Mas não posso defender os evangélicos também, uma vez porque eu vejo um problema muito sério. Uma vez porque os evangélicos, os crentes, assim, protestantes, chamados também, estas pessoas têm a prepotência, a arrogância, porque isso é uma arrogância, isso é uma prepotência, um se achar, isso é um orgulho, altivez, snob, nariz empinado, que tudo nos leva a esta compreensão, a observarmos que não existe um verdadeiro caráter puro, humilde ou mesmo até sincero, porque vejo muita hipocrisia, muita hipocrisia acirrada dentro desses evangélicos. Estou falando para o bem deste povo, para que você abra o olho ao que você está imaginando. É o bem que eu estou procurando te fazer perceber o mau procedimento que muitas das vezes você que é evangélico pratica. Eu tenho observado tantas falácias desconcertantes, desconcertos, palavras contra os católicos, umbandistas, macumbeiros, seja lá quem for mais por aí, que não estão padronizados segundo o que realmente a Bíblia ensina. Os próprios evangélicos, eles caem no próprio buraco que eles mesmos cavam. Caem na mesma armadilha que eles mesmos armam. Por quê? Porque o seu procedimento contra os católicos, contra os umbandistas, contra quem venera Iemanjá, como outros por aí afora, os indianos, que tem aqueles deuses, os budistas, os japoneses, chineses,
esse povo aí, né, que tem aquela ligação com coisas ocultistas, é de se lamentar o quanto os evangélicos, por falarem contra este povo, não se auto-percebem numas coisas importantes a se saber. Eu farei a questão e vou levá-los a perceberem que estão cavando o seu próprio sepulcro. As suas próprias manifestações, palavras, mensagens, se tornará o seu próprio sepulcro. Por quê? Porque aquilo que os evangélicos, os protestantes, utilizam para condenar budistas, por quê? Porque tem veneração a Buda. Para condenar os Iemanjares, porque tem aquela veneração a Iemanjá. Eu não sei se essa palavra Iemanjares está certo, né, eu dizer, né? Bom, tudo bem. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso que você entendeu, é a Iemanjá. E os católicos, que tem aquela veneração a santos e a Maria, acendendo velas, fazendo suas rezas, se ajoelhando perante essas imagens, enfim. Existe uma injustiça contra este povo católico, budista, quem adora Krishna, Shiva, não sei o que mais, Hare Krishna, né? Aquelas veneração, e até mesmo adoradores de demônios. Existe uma injustiça. Eu não estou dizendo aqui algo em defesa dessas pessoas que fazem esses cultos maléficos, como também aos católicos, né, que têm o seu culto a Maria, o seu culto aos santos. Estou aqui para abrir o olho de pessoas evangélicas e até mesmo do outro lado também, que não são evangélicos, porque eu não concordo nem com um nem com o outro. Vejo que os evangélicos estão praticando uma injustiça contra católicos, budistas, adoradores de demônios, contra feiticeiros, contra tudo enquanto que não presta. Ainda por cima, coisas que nem prestam. Estão praticando uma injustiça. Por quê? O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer, veja todo o vídeo. Veja todo o vídeo. Toda essa produção. Para você perceber tudo que eu estou dizendo. Para que alguém fique inventando coisa sobre o que eu estou dizendo aqui. Veja o quanto os evangélicos em geral estão cometendo uma grande injustiça. Qual é a injustiça que estão cometendo? Eu vou fazer a pergunta. Aí vai se perceber qual é a injustiça que estão cometendo. Contra os católicos, contra budistas, contra quem adora os demônios. Hoje estou passando até dos limites aqui. Contra até os que adoram demônios. Fazem culto aos demônios. Eu estou falando até de coisas... Estou indo além da conta aqui. E estou mesmo para poder mostrar aonde é que se encontram os evangélicos. Na grande hipocrisia que eles cometem terrivelmente. Terrivelmente. A pergunta é, como eu vinha dizendo, que eu vou fazer uma pergunta para todos os evangélicos, para você, responda você mesmo. Pergunto: aonde você pode provar dentro da Bíblia que católicos, por venerar Maria, santos, para se ajoelhar perante uma imagem, acender vela para santos, aonde é que você pode me provar na Bíblia, me mostre pelo menos um ou dois textos na Bíblia que isto é errado, que Deus reprova isso? Me mostre na Bíblia aonde é que diz isso contra os católicos por fazer isso. Me mostre também do mesmo jeito contra os católicos, contra budista, contra quem adora Satanás, os demônios, contra quem quer que seja de errado aí, como possa ser. Me prove dentro da Bíblia aonde é que você vai me mostrar que isto aí que eles estão fazendo é errado. Eu não estou dizendo que eles estão corretos em fazer isto. Eu só estou procurando levar a você a perceber
a grande hipocrisia que muitas das vezes você comete por acusar este povo de estar em erros, usando a Bíblia, e em não perceber exatamente um ponto vital em sua própria vida. Que aí então você age hipocritamente, injustamente contra este povo. Aonde é que você pode me provar? Eu sei aonde você pode me provar. Eu sei qual é a passagem que você vai usar para me mostrar como resposta à minha pergunta. Eu sei. E eu não discordo dessa sua resposta, porque eu acredito nisso que está lá escrito na Bíblia. Eu acredito na resposta que está lá na Bíblia. E conheço a passagem. Aí você vem e me pergunta, e por que então você quer que a gente responda a sua pergunta? Por que você fica dizendo que a gente é hipócrita? Por que você fica dizendo que a gente está cometendo injustiça contra católicos, adoradores de demônios, não sei o que mais, e não sei o que mais aí que você possa dizer contra nós? Aonde estamos agindo hipocritamente? Aonde é que estamos errando contra os católicos, contra adoradores de demônios, contra budistas, contra pessoas que adoram Shiva, aquele povo da Índia, não sei o que mais? Aonde estamos errados? O erro dos evangélicos, em geral, está em se achar na condição de usar a Bíblia ao seu próprio modo, usando passagens da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, escrita em Êxodo capítulo 20, se utilizam destes 10 preceitos para condenar este povo que eu vinha falando, católicos, budistas, adoradores de demônios, os que adoram aí a Iemanjá, né? Que faz aquela veneração a Iemanjá, e aí por diante. Os evangélicos têm a prepotência e a hipocrisia, são hipócritas, praticam hipocrisia, se utilizam dos 10 mandamentos para condenar este povo. Aí os evangélicos ainda vêm para mim e questionam para mim, e não é verdade que está lá escrito? Lá não está escrito, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, a semelhança de nada que há no céu, nem na terra, nem debaixo das águas, debaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, esse daqui é o segundo mandamento. Então, quer dizer, perante os 10 mandamentos, claro, os católicos estão errados. Eu não estou discordando dessa passagem. Os católicos erram realmente por venerarem santos, Maria, ficar ali se prestando para Maria, servindo, orando, tal, aquela coisa, e orando por mortos. Né? Pelos mortos, e para os mortos lhes responder ou fazer algum milagre. No caso, aqueles mortos considerados santos. Santo Antônio, né? O santo milagreiro, de casamenteiro, né? E outros santos por aí afora. E adoração a demônios. Também está errado. Esse mandamento proíbe, porque só Deus é que é Deus, para ser adorado. Muito bem. Aonde é que estaria a hipocrisia dos evangélicos nisto tudo? Aonde é que está a hipocrisia? Aonde é que está o erro? É em se utilizar das leis de Deus para condenar este povo. E quando eu chego para revelar aos evangélicos, nestas mesmas leis, nestes mesmos 10 mandamentos de Deus, que eles se utilizam para condenar católicos, adoradores de demônios, adoradores de Buda, Shiva, não sei o que mais. Os evangélicos se utilizam destes mesmos mandamentos para desfazer deste povo, querendo dizer a este povo que eles, os evangélicos, estão falando a verdade. Não estou dizendo que estão mentindo, estão falando a verdade, sim.
mas falam hipocritamente. Por quê? Porque quando eu chego para revelar aos evangélicos, seja lá quem for eles, os 10 mandamentos em seu conteúdo geral, desde esse primeiro, não terá outros deuses diante de mim, ao 10º mandamento, que é: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seu animal, nem seus objetos de trabalho, enfim, tá. Então, o que acontece? No caso, a cobiça aqui. Quando eu falo dos 10 mandamentos, como está lá escrito, como eles alegam estar ensinando, os evangélicos estão ensinando, eles sabem o que me dizem? Estamos vivendo pela graça e não é pela lei. É por isso que eu digo que existe uma baita de uma hipocrisia cebosa dentro desse povo. Se estamos vivendo na graça, como eles mesmos afirmam, como eu não vou negar, que é verdade, por acaso a graça me desqualifica de guardar os mandamentos? Me desfaz do conceito de continuar guardando os 10 mandamentos? Para esse bando de evangélicos, crentes, que lá sei se realmente posso dizer que são mesmo, evangélicos, que não vejo nada de evangélico neste povo em me dizer tal coisa, que se utilizam de uma lei, que são os 10 mandamentos, para condenar católicos, budistas, adoradores de demônios, os que fazem cultos a Iemanjá. Dizem os evangélicos que estão todos errados, porque na Bíblia ensina que não se pode fazer isso. Aonde é que está dizendo isso? Eu perguntei, nos 10 mandamentos, que é a resposta: não terás outros deuses diante de mim, não lhes prestarás culto a imagens, né? Aquela coisa. Nada do que seja aparente no céu nem na terra, e nem nas águas e nas águas debaixo da terra. Não pode se fazer imagens para que eu possa me prestar perante essas imagens, ou pessoas que representam essas imagens. A Maria, a um santo tal, a Iemanjá, a Buda, a Krishna, e assim por diante. É errado isso. Mas eu vejo uma grande hipocrisia pelos evangélicos se utilizarem dessas leis, que são os 10 mandamentos, para condenar os católicos e tudo mais. Mas no momento em que eu chego para falar exatamente desses mesmos 10 mandamentos que os evangélicos se utilizam para condenar o povo aí afora, sabe o que eles dizem para mim? Estamos vivendo pela graça, não é pela lei. Meu amigo, e por que é que você fica usando a lei de Deus para condenar os católicos e macumbeiro, seja lá quem for adorador do diabo e tudo mais? Por que então? Será que os mandamentos só servem segundo o que você pensa? Só é válido aquilo que você acha ser certo? Por que que não observa os 10? Como está escrito? Aí é por isso que eu digo que todos os evangélicos são hipócritas. Aí por isso eu tenho que dizer isso. Porque os mesmos 10 mandamentos que me fala para mim não fazer imagem de escultura, lá está dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É tão engraçado que se eu ficasse me lastimando e falando: ai meu Deus isso, ai meu Deus aquilo, sabe o que os evangélicos vão dizer para mim? Você está tomando o nome de Deus em vão, isso é pecado. Está lá nos 10 mandamentos dizendo que não é para fazer isso não, você está errado fazendo isso. É mesmo? E por que então você, que condena católicos, macumbeiros, seja lá quem for por aí, que venera santo, que venera demônios, por que você se utiliza dos 10 mandamentos para me condenar? Porque eu falo: ai meu Deus isso, ai meu Deus aquilo, porque estou tomando o nome de Deus em vão? Porque no mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Porque o mandamento também diz que não é para fazer imagem de escultura, por não ser venerada, adorada, tal como muitos fazem por aí. E por que então você, que me fala da lei de Deus, fica dizendo que lei de Deus, não precisa de negócio de lei de Deus, não é a graça? E por que você
como está escrito nos mesmos 10 mandamentos, a observância do sábado? Eu faço a pergunta. Quantos são os mandamentos? São 10. Você conhece 9 mandamentos. E o sábado? Onde é que fica? O povo tem essa prepotência de se acharem os tais para falar contra o povo aí afora, por fazer coisas erradas. Mas não se enxergam que estão se utilizando daquilo que eles mesmos rejeitam. E fica no mesmo buraco que eles mesmos cavaram. Por isso que eu disse que eles mesmos cavam o seu próprio buraco. Eles cavam e caem na sua própria armadilha. Vão se autodestruir naquilo que estão dizendo. Por quê? Porque o mal se destrói por si mesmo. Por esta razão, se você usa os 10 mandamentos para condenar fulano e cicrano, por você a si mesmo se condena. Por quê? Porque por você não aceitar isso nem aquilo, como os mandamentos estão ensinando, para você viver dessa forma, mas no momento que o mandamento te diz, observe o sábado, não trabalhe nesse dia, o que é que vai acontecer? Você rejeita esse mandamento, diz que isso não presta mais, isso não serve mais, isso não é para mim, isso não sei o que, inventa meio mundo de churumela aí, mas condena os católicos, porque faz imagem, porque toma o nome de Deus em vão, porque faz isso, porque faz aquilo tal, como muitos por aí fazem também, né? Mas não se vê na hipocrisia dizendo tal coisa e não se enxergar também no mesmo buraco que este povo está, por negarem a observância do sábado. Porque está escrito que aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Foi o homem ou foi Deus? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus com o seu próprio dedo que escreveu os 10 mandamentos, que é uma cópia do original que existe no céu. E eu pergunto, esses 10 mandamentos devem ser derrubados? Devem ser transgredidos? Não. O que é o pecado? Ainda mais, os evangélicos dizem que Jesus veio salvar o ser humano do pecado. Ah, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não estou dizendo que a Bíblia não esteja dizendo isso. Eu estou mostrando a todos a perceberem que ainda por cima dizem que Jesus me liberta do pecado. Aí eu pergunto, e o que é pecado para que você diga que Jesus veio me libertar? Eu já cheguei a perguntar para alguns evangélicos, mas eles não sabem me responder. Só diz, é fazer coisa errada. Sim, meu filho, é isso que eu estou perguntando. O que é pecado, que é o mesmo que eu dizer? O que é fazer coisa errada? Isso para que a pessoa possa pensar por ela mesma o que ela está acreditando. Não é porque eu não saiba, mas para que você perceba no que você está se metendo, no que você está se envolvendo. Para te ajudar a perceber o caminho que você está se metendo. Use uma passagem na Bíblia que me diga o que é o pecado, chamando o pecado pelo seu próprio nome. A própria Bíblia lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, me responde o que é o pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o que é que Jesus veio fazer no mundo? Salvar o ser humano do pecado, que é o que? Transgressão da lei. E vem um bando de evangélicos dizer que eu não preciso mais guardar a lei. Se a própria Bíblia diz que se eu transgredir a lei de Deus, estou em pecado. E Jesus veio fazer o que no mundo? Me libertar do pecado, que é o que os evangélicos dizem também usando a Bíblia. Mas será mesmo que veio libertar do pecado? Quando eu chamo o pecado pelo seu próprio nome, os evangélicos não aceitam. É por isso que eu chamo esses evangélicos, esses crentes, se é assim que eu posso dizer que são mesmo crentes, que eles são hipócritas. Por quê? Porque falam contra um povo usando as leis de Deus, mas não se enxergam também em erros por transgredir as leis de Deus e ficam falando contra as leis de Deus. Como os católicos fazem quando eu mostro para o católico, olha meu amado, não faça isso aí não. É errado fazer isso aí, o quê? Fazer imagem e ficar se prestando perante uma imagem, uma pessoa que já morreu. É proibido fazer isso aí, Deus não aceita, é só a Ele que deve ser adorado, não se deve orar a mortos para atender a vivos. Uma vez que tem textos, né, que diz que os mortos nada sabem. Aí o que acontece? Os evangélicos caem no mesmo buraco que eles mesmos cavaram.
Falam contra católicos e adoradores de demônios para não ter outros deuses diante de Deus para ser adorado e nem fazer imagem de escultura, porque é errado fazer isso, como está lá na lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus. É pecado fazer isso. Mas no momento que eu chego para dizer, olha, meu irmão, assim como está escrito essas coisas aí que você está dizendo, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem um quarto mandamento, o sábado. Você tem que aceitar, porque Deus não é só 90% não, é 100%. Não é 99,9% não, é 100%. Ou você aceita 10 ou não aceita nada. Porque Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz: todo aquele que cumpre toda a lei, mas se tropeça não é culpado de todos. Então, meu amado, não adianta você falar contra os católicos por fazer imagem de escultura usando as leis de Deus, que é proibido fazer isso, porque na lei de Deus diz que não é para fazer imagens. E mesmo de outras coisas, que não pode matar, que não pode roubar, que não pode mentir, que não pode adulterar, que não pode cobiçar, não pode tomar o nome de Deus em vão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque nas leis de Deus está dizendo assim. E por que é que então, quando se trata do sábado, você não quer aceitar? Não é o que está lá escrito também? Quando Deus disse, não mate, Ele disse também, não roube, não minta, não adultere, não cobice. Também disse, não terá outros deuses de mim, não farás imagem de escultura, não toma o nome de Deus em vão, e lembra-te do sábado para santificar, ou seja, trabalharás 6 dias e o 7º descansarás, que é o sábado. Será que os evangélicos não enxergam isso? Por isso que eu estou dizendo que eles cometem injustiça contra aqueles que eles falam contra eles. E aí acabam caindo no mesmo buraco que eles, os evangélicos, estão cavando contra os outros. Estão no mesmo buraco que estão os outros. E vão se perder condenados pela mesma lei que eles se utilizam para falar contra os outros. Por quê? Porque os evangélicos se acham os tais, acima do que a Bíblia diz, então se consideram o quê? Se colocam o quê? Acima de Deus. Então já transgride o primeiro mandamento, por negar o sábado. Porque fala 1000 coisas para querer desfazer o sábado. Aí nisso eles estão se auto-venerando como Deus. Aí já transgride o primeiro mandamento. E ao mesmo tempo o segundo. Por quê? Porque se fazem como sendo a imagem de Deus, né? Se fazem os tais como tendo a palavra na sua própria boca, como sendo verdadeira. E tomam o nome de Deus em vão. Por quê? Porque fazem a obra de Deus em vão. Porque usam a Bíblia para falar o que eles acham. E depois, quando se trata de algo que fala contra eles, eles não aceitam. Aí já fazem uma obra em vão, transgredindo o terceiro mandamento. Só pelo fato de negar o sábado. E aí ficam no mesmo buraco os católicos e muitos outros por aí que adoram demônios, que adoram Iemanjá e aquela coisa toda. Ficam no mesmo buraco. São tão transgressores igual aos outros. Falam deles próprios. Então, meus amados, preste atenção no que vocês estão falando. Porque no livro de Isaías 66, lá diz que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne perante mim a adorar, diz o Senhor. A isso aonde? Na eternidade. No próprio livro de Isaías fala do futuro do povo de Deus. Que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outra, virá toda a carne perante mim, diz o Senhor, a adorar, né, ao Senhor. Então, Isaías 66. Neste livro, você pode ler todo o contexto, você vai ler uma passagem lá pelo final do versículo, que lá está escrito. Que virá toda a carne adorar ao Senhor, de um sábado a outro. Então, você preste atenção no que você está dizendo. Porque os 10 mandamentos são 10. Não é 9 não. 10 mandamentos não é o mesmo que dizer é 9. Você vê os 10 mandamentos, mas na hora que olha aqui vai ver é 9. Que é isso, meu irmão? Ou é 10 ou é 9. Porque os 10 mandamentos é 10. Que assim seja.